Olá! Hoje vamos fazer um exemplo utilizando o Array of Frames no Cimatron, também chamado de matriz de molduras, onde a gente faz o nosso conjunto de detalhamentos no Cimatron. Então, vamos aqui selecionar o Array of Frames. Então, ele já abre uma janela aqui, de forma automática, já é possível criar uma quantidade de desenhos. Tá? O usuário pode fazer a quantidade de desenhos que ele quiser, né? Definindo a quantidade aqui de linhas e de colunas. No exemplo que eu vou fazer agora, eu vou utilizar 2 linhas e 3 colunas. Tá? E eu vou fazer num conjunto, uma ferramenta de estampa. Então, o que eu vou fazer aqui? Então, eu já vou selecionar aqui o conjunto principal, né? E eu vou selecionar as outras peças que eu quero fazer dentro desse conjunto aí. Um desenho, um detalhamento. Tá? Então, de forma automática aqui, no modo default, ele já gera 3 vistas. Tá? Mas é totalmente editável pelo usuário. Então, eu vou selecionar as outras peças que eu quero fazer no meu conjunto, né? O meu conjunto de detalhamento. Tá? Vou selecionar 6 itens, né? Para fazermos o nosso detalhamento. Aqui, mais esse. Vou selecionar também a nossa tira aqui do conjunto de estampa. E eu vou selecionar mais uma peça aqui. Então, eu selecionei 6 itens, né? Para a gente fazer nosso conjunto de detalhamento. Então, aqui, ó, de forma automática, a gente já pode definir como essas vistas ficarem centralizadas dentro do frame. Ou também, a gente pode informar uma distância que a vista fica dentro do frame. Tá? Como é um conjunto, são peças grandes, muitas vezes a gente não consegue fazer de forma automática já os desenhos, tá? Ele diz que fica, não entra dentro do desenho. Então, muitas vezes a gente tem que informar aqui o automática escala e informar aqui um frame padrão para ele fazer, ajustar de forma automática, né, a nossa escala dentro do frame. Então, agora eu vou só dar um OK. E ele já vai calcular de forma automática todos os frames, os 6 frames, e todos os desenhos com as 3 vistas dentro de cada frame, né? Dentro de peça de cada frame. Tá? Esse cálculo, ele tudo depende do computador que o usuário está utilizando, a configuração do computador, né? Esse tempo de cálculo. Então, aqui já estamos quase finalizando o nosso cálculo. Então, aqui, ó, já vemos que ele gerou 6 frames, né? Com os 6 desenhos diferentes que eu selecionei, né? Com essas 3 vistas, né? Tudo de forma automatizada. E como eu selecionei em modo centralizado, eles já ficaram tudo centralizado dentro do frame. Aqui no lado esquerdo, então ele já cria uma pasta, né? Uma pasta com todos os frames dentro dessa pasta e as vistas também, né? Todas dentro dele. E tanto os frames como as vistas são totalmente editáveis. Tá? Então, se eu quiser alterar esse formato de A0 para 2, A1, A3, é totalmente possível a edição. E também o ajuste das vistas dentro desse frame, né? Alterações de escala, criação de novas vistas, detalhamento dessas vistas, né? Com cotas, vistas de corte. Então, é totalmente editável essas vistas, tá? Para o usuário, ser totalmente possível o usuário deixar da forma que ele quer esse detalhamento.